Estamos juntos mais uma vez. É um prazer ter você aqui. Mais uma vez, eu sou o coordenador Antônio Futuro, sou o coordenador pedagógico do curso que você está agora, nesse momento, participando em concurso. Hoje, o tema de nossa aula é tendências pedagógicas. Fundamental entender que tendências pedagógicas, como particularmente eu gosto de frisar, quando você entende o que vem a ser tendências pedagógicas, quando você tem um olhar, quando você consegue planificar todas as etapas da educação, e aí falando do Brasil, falando do Líbano, falando de tendências pedagógicas, quando você consegue delinear todo esse processo, eu costumo dizer que você começa a entender de fato o modelo da educação brasileira. Não por acaso, tendências pedagógicas é um dos temas mais solicitados nos concursos públicos sobre educação, concurso público para o magistério, seja ele sobre pedagogia, e é sobre isso que nós vamos falar agora, tá ok? Pois bem, costumo dizer que tendências pedagógicas, né, o que são propriamente as tendências pedagógicas? Tendências, eu costumo dizer que são caminhos, são direções que a sociedade pode tomar. Você vai ter uma tendência na sociedade para uma discussão da criminologia, você vai ter uma tendência na sociedade pedagógica sobre a discussão dos caminhos econômicos que um país pode tomar ou não, e você vai ter uma discussão na sociedade também, uma das muitas discussões, são as discussões sobre educação. E aí, o caminho que a educação pode vir a tomar, esse caminho pode ser uma tendência na educação. Não por acaso, estamos agora em 2014, 2015, e eu poderia dizer para você que há uma tendência na educação brasileira de que a gente comece a repensar a aplicação das notas, a reprovação escolar. Há informações de que na França, por exemplo, muito em breve há uma expectativa de que venha a se abolir a aplicação de notas no ensino fundamental. Isso são tendências, são caminhos, são perspectivas. Então, quando a gente pergunta o que são tendências pedagógicas, são caminhos, são olhares que a sociedade pode ter sobre a educação, olhares que a educação pode ter sobre a sociedade, tá ok? Vamos lá então. Quando nós fomos estudar a educação sobre o prisma das tendências pedagógicas, sobre o prisma do Libânio, é legal entender que o Libânio ele classifica as tendências pedagógicas em dois campos principais. Que campos são esses? As tendências liberais e as tendências progressistas. É legal entender que, embora sejam muito mais tendências pedagógicas, e nós vamos ver cada uma delas e cada uma da influência dela, o seu período histórico na sociedade, os seus autores, é legal sempre começar dessa premissa. São dois campos principais que o Libânio classifica, liberais e progressistas. E aí eu começo a sinalizar que há a primeira grande pegadinha de concurso, quando você fala em tendências liberais e tendências progressistas. Que pegadinha é essa? O termo liberal, ele vem de liberalismo econômico. Ele vem da doutrina do capitalismo, da doutrina do liberalismo. Enquanto progressista, ele vem da perspectiva do progresso, da mudança. Então é legal você sempre ter isto em mente. São dois campos principais, progressistas e liberais. Por que há uma pegadinha aí? Porque quando você ouve a palavra liberal, você tem a falsa sensação de que liberal seria de liberar, de ser mais aberto, de ser mais light, de ser mais tranquilo, e é exatamente o contrário. As tendências liberais estão associadas ao modelo mais tradicional da educação brasileira, tá ok? Então, assim, liberal de liberalismo econômico é um segmento da educação um pouco mais fechado, um pouco mais enquadrado, onde ali, nós vamos ver isso depois, o professor é o detentor do saber. E no campo das tendências progressistas, e aí preconizada fundamentalmente a partir de Paulo Freire no Brasil, você vai ter o campo progressista como o campo da mudança, como o campo que tem a perspectiva, não que os outros não significassem um progresso, mas a perspectiva da mudança fundamentalmente, tá ok? Então são dois campos principais, liberais e progressistas, tá legal? Vamos ver como esses campos se dividem. Dando sequência a essa ideia de entender a subdivisão desses dois campos principais que o Libânio ressalta, tá ok? Liberal acentua o ensino humanístico de cultura geral. De acordo com esta escola tradicional, o aluno é educado para atingir sua plena realização através de seu próprio esforço,
Sendo assim, as diferenças de classe social não são consideradas e toda a prática escolar não tem nenhuma relação com o cotidiano do aluno. Reparem que a gente está falando de uma escola liberal que não tem a perspectiva de mudança de classe, não tem a perspectiva do olhar do aluno, é uma perspectiva centrada na figura do professor, tá ok? Quanto aos pressupostos da aprendizagem, a ideia de que o ensino consiste em repassar os conhecimentos para o espírito da criança é acompanhada de outra, a de que a capacidade de assimilação da criança é idêntica do adulto, sem levar em conta as características próprias de cada idade. A criança é vista assim como um adulto em miniatura, apenas menos desenvolvido. Essa é uma perspectiva da educação tradicional, muito dos primórdios da educação no Brasil. Nós estamos falando aí dos jesuítas, um pouco depois de 1500, tá ok? E ali você tinha uma figura, a criança enquanto pequeno adulto, você não tinha ainda as etapas de desenvolvimento, você tinha uma perspectiva apenas de transmissão do conteúdo, transmissão do conhecimento. E por que liberal? Nós estamos na liberal tradicional. Por que liberal? Porque a perspectiva da escola, da educação liberal, da tendência liberal, é a não mudança do status quo. Tá ok? Essa é a perspectiva. No Brasil, especificamente, jesuítica até 1759 e leiga de 1759 a 1930. Metodologicamente, é a exposição da análise do conteúdo. Tá ok? É um marco divisório entre a educação jesuítica e a educação leiga. Caminhando um pouco mais, a liberal renovada. O que vem a ser a liberal renovada? A tendência liberal renovada manifesta-se por várias versões. A renovada progressivista, programática, que tem na figura de John Dewey e Anísio Teixeira seus representantes mais significativos. A renovada não diretiva é logo a seguir, ela é muito próxima da liberal renovada. Você vai ter a liberal renovada e a liberal renovada não diretiva. Qual a diferença fundamental entre a não diretiva e a liberada renovada? Ou seja, eu já explicitei dentro do campo da liberal, a liberal tradicional. Agora eu estou partindo para as duas seguintes, que são elas, renovada e não renovada diretiva. O que é renovada? Manifesta-se por várias versões. A renovada progressivista ou a programática, que tem em John Dewey um seu principal suporte teórico. E o que quer dizer a renovada não diretiva? Ela é inspirada em Carl Rogers, o qual enfatiza também a igualdade e o sentimento da cultura, como o desenvolvimento das aptidões individuais. A culturalista, a piagetiana, a montessoriana, todas relacionadas com os fundamentos da escola nova. Então, escola ativa. Por que não diretiva? Ela tem uma perspectiva de investir na autonomia do educando. Nesse sentido, ela vai ser chamada de não diretiva. Enquanto a renovada, a liberal renovada, ela tem uma perspectiva muito baseada na perspectiva do John Dewey, ela é muito pragmática, ela é muito objetiva. Você faz isso e encontra isso de resultado. Você tem essa fórmula para ensinar e você encontra esse resultado. Isso é a perspectiva renovada. E a perspectiva renovada não diretiva? A não diretiva ela já vai ter a figura do Carl Rogers. Ele já enfatiza o sentimento de cultura como desenvolvimento das aptidões. Nesse mesmo campo das renovadas não diretivas, na perspectiva da psicologização da educação, aí está surgindo a figura, por exemplo, culturalista, piagetiana, etapas de desenvolvimento, todas elas relacionadas com um elemento fundamental para o olhar da educação da perspectiva ainda liberal, a perspectiva renovada e a renovada não diretiva, que é o advento da escola nova, tá ok? Nesse sentido, no Brasil nós vamos ter em 34 a nova Constituição, uma Constituição que vai determinar esse modelo de educação. Você vai ter em 1940 o psicologismo pedagógico, em 50 o sociologismo pedagógico, o economicismo pedagógico. Surge a figura então aí nesse momento do orientador educacional. Reparem, a gente chama isso de psicologismo da educação. A educação sai daquele campo pragmático, John Dewey, liberal renovada, pragmático, você faz assim e recebe esse resultado. Você faz assado, recebe esse resultado. Você faz assim, isso é a perspectiva renovada. E a renovada não diretiva? Ela vai incluir os sentimentos, novos olhares, a figura da psicologia da educação, as etapas de desenvolvimento. Uma criança dentro de uma faixa etária, cabe a ela um determinado campo de conhecimento, determinado campo de informações. Isso, portanto, seria a diferença entre a renovada e a renovada não diretiva. Ainda antes de passar
sair da renovada não diretiva e passar então para tecnicista, cabe um destaque fundamental nesse olhar da educação brasileira. Primeiro, lembrando que esses dois campos de educação, a liberal renovada e a liberal renovada não diretiva, ainda fazem parte daquele primeiro campo de tendências que o Libânio classificou, que são elas liberais e progressistas. Liberais não têm a perspectiva da mudança, e sim da manutenção do status quo. A progressista, ela vai ter a perspectiva da mudança. Ainda dentro da renovada, da liberal renovada e da renovada não diretiva, cabe um destaque fundamental que é quase que uma peça certa nos concursos de educação, que por volta dos anos 20 e 30 o pensamento democrático liberal chega ao Brasil. E a escola nova defende a escola pública para todas as camadas da sociedade. Manifesto dos Pioneiros de Educação, junto, logo a seguir dos anos 20 e 30, né? Que nós estamos em 32. Redigido por Fernando de Azevedo, dentre 24 intelectuais, dentre os quais se destacava Anísio Teixeira. Este movimento se tornou o marco inaugural do projeto da renovação educacional do país. Propunha que o Estado organizasse um plano geral de educação e defendia a bandeira de uma escola única, pública, igualitária e gratuita. Então esses dois elementos, logo a seguir, 20, 30 e 32, são eles o pensamento democrático e liberal e a escola nova que está chegando ao Brasil, e logo a seguir o manifesto dos Pioneiros de Educação, ok? Isso, a partir daí então, eu acho que a gente já pode entrar no último campo das tendências liberais, que é o campo da liberal tecnicista. Ela tem uma perspectiva. Ela vai surgir no Brasil, ela tem uma ligação direta com o início do regime militar. Marcou fortemente as décadas de 70 e 80 e possui fortes influências até os dias atuais. O que vem a ser a visão tecnicista da educação. É uma visão aligeirada que tem como perspectiva uma formação rápida, básica e técnica para as pessoas. O que vem a ser isso? É a perspectiva de você dar uma formação visando pura e simplesmente a empregabilidade do sujeito. Portanto, a visão tecnicista, o grande nó dessa questão, o grande entrave, a grande reação do olhar pedagógico para a visão tecnicista é que ela não tem a perspectiva da formação intelectual do sujeito. Ela tem a perspectiva da formação profissional do sujeito. A grande questão é como você formar aligeradamente um sujeito tecnicamente e dar a formação intelectual. Qual o papel da educação? É formadora de curso? É formadora de diploma? É para arrumar emprego? Ou é para formar um intelectual que vai pensar a sociedade, inclusive trabalhar e se inserir nessa sociedade? Entenderam bem isso? Portanto, a liberal, ela se subdivide em 4 campos, que são eles: tradicional, renovada não diretiva e a tecnicista. Tradicional, professor, centro da educação, a criança é um adulto pequeno que tem que aprender. Perspectiva renovada, ela vai ter a figura do professor fortemente amparada em John Dewey, ela vai ter a figura de uma educação pragmática, objetiva, sistematizada. Renovada não diretiva, figura do Carl Roger, psicologização da educação. Aí você vai ter Piaget, Montessori, esse novo olhar da educação que nós bem entendemos. E por fim, a tecnicista, que tem a perspectiva de formação profissional. Tá ok? Agora vamos passar para a visão progressista. Quais são os campos das progressistas? As progressistas se subdividem em 3 campos especificamente, que são eles: libertadora, libertária e crítica social dos conteúdos. Tá ok? Libertadora, forte influência do pedagogo Paulo Freire. Qual a função o que o Paulo Freire vai dizer em relação à perspectiva libertadora? Final dos anos 70, início da década de 80, a abertura política e o fim do regime militar impulsionam a mobilização dos educadores. A luta por democracia e uma educação crítica. Neste momento de nossa história, a escola não é mais vista como a redentora, e sim é denunciada como reprodutora da classe dominante. Cresce a crítica do papel da escola. Agora não cabe à escola que concorda com o que está posto. A escola deve transformar o educando, e este
transformar a sociedade. Essa é a base do olhar do Paulo Freire para a perspectiva libertadora. Libertar a sociedade das amarras do capitalismo, da dominação, da escravização, daquela formação do sujeito para o trabalho. Reparem que a libertadora vem logo a seguir da formação tecnicista. Enquanto a formação tecnicista forma o sujeito para o trabalho e tem aqueles conceitos da perspectiva liberal, né? O trabalho enobrece o homem, a perspectiva do sujeito enquanto trabalhador. Você tem o Paulo Freire com a figura libertadora que vai dizer o seguinte: eu vou formar o sujeito para que esse sujeito possa transformar a sociedade. Tem uma frase do Paulo Freire, uma frase muito impactante, que muitos de nós conhecem, que explica muito isso, né? A educação por si só não transforma o mundo. A educação muda as pessoas. E as pessoas mudam o mundo. Essa é uma frase do Paulo Freire, muito emblemática, uma das muitas frases de efeito que ele tem. Essa é a perspectiva libertadora. Pois bem, logo a seguir, você vai ter a perspectiva libertária. A libertária é uma oposição à libertadora? Ainda não. Ela vai fazer uma breve... não quero nem dizer crítica, ela vai fazer uma breve observação sobre a libertadora, o que vem a ser a pedagogia libertária. Cresce o interesse por uma escola verdadeiramente democrática e inclusiva, e solidifica-se o projeto de escola que corresponda aos anseios da classe trabalhadora, respeitando as diferenças, os interesses locais e regionais, objetivando uma educação de qualidade e garantida a todos os cidadãos. Não é antagônica ou opositora à libertadora, porém tem sua ação mais focada na prática pedagógica. Tem inspiração no pensamento de Frenet, busca a aplicação concreta de suas técnicas, no qual os próprios alunos organizam seu trabalho escolar. A metodologia vivenciada é a própria autogestão, tornando o interesse pedagógico intrínseco às necessidades e interesses do grupo. Entende que não basta repassar conteúdo escolar que aborde as questões sociais, pois é importante que os alunos tenham domínio dos conhecimentos, das capacidades para interpretar suas experiências de vida e defender seus interesses de classe. Fundamentalmente, a diferença entre a libertária e a libertadora é que essa vai trabalhar, primeiro, uma palavra-chave que diferencia as duas: a autogestão. Ela repassa para o aluno a condição de se autogerir. Esse aluno vai ter informações sociais sobre sindicatos, a participação nas ações sociais de autogestão. Porém, ela vai dar um pouco mais de conteúdo, porque esse aluno precisa dominar a técnica para então ele poder transformar a sociedade. Se apropriando dos conteúdos, ele vai interpretar suas experiências e vai defender seus interesses de classe. Reparem que ela não muda muito em relação à sua antecessora, que é a libertadora. Ela apenas faz um olhar, um destaque na questão da autogestão. Vamos, por fim, à crítica social dos conteúdos. Esta, sim, é um pouco mais antagônica às duas anteriores. Reparem que eu estou falando no campo das progressistas, tá ok? Então, no campo das progressistas eu tenho libertadora, libertária e crítica social dos conteúdos, que é a terceira e última. Crítica social dos conteúdos. Esta coloca-se frontalmente em oposição à pedagogia libertadora, pois entende que esta, por sua vez, não dá o verdadeiro valor ao chamado saber científico, historicamente acumulado e que constitui de fato o nosso acervo cultural e, consequentemente, nossa identidade. Defende que o papel da escola é garantir, através do trabalho com conhecimento sistematizado, a inserção das classes populares na escola com qualidade, para que esta possa efetivamente disputar a sociedade em condições de igualdade com a elite. Sendo assim, prioriza o domínio dos conteúdos científicos, a prática dos métodos de estudo, a construção de habilidades e raciocínios científicos como modo de formar uma consciência crítica para fazer frente à realidade social injusta e desigual, instrumentalizar os sujeitos históricos, ou seja, não basta repassar conteúdos que abordem as questões sociais. Ressalta que se faz necessário que os alunos tenham o domínio dos conhecimentos, das habilidades, das capacidades para interpretar sua experiência. Reparem que a progressista, crítico social dos conteúdos, ela já se parece um pouco mais com a libertária. Ela vai fazer o mesmo movimento que a libertária. Porém, a libertária,
ela vai dar ênfase na autogestão do aluno. O aluno, ele vai dirigir o seu próprio processo. Eu vou instrumentalizar esse aluno para que ele tenha condições de dirigir o seu processo. Muito bonito, muito interessante. A libertadora faz uma ruptura radical com o status quo que tem na figura do trabalhador o objetivo principal da educação. A libertária faz um olhar crítico sobre isso, e a crítica social dos conteúdos, esta sim, ela vai ter uma ruptura muito significativa em relação à perspectiva libertadora. Ela vai dizer o seguinte: não adianta ensinar o sujeito que ele tem que transformar o mundo. Você tem que dar elementos, condições para que ele possa disputar em pé de igualdade com o filho das elites. Não adianta você convencê-lo de que ele tem que mudar o mundo se você não der uma boa escola, uma escola de qualidade. Se ele não dominar os instrumentos de disputa da sociedade, ele não vai conseguir efetivamente disputar a sociedade para então transformá-la. Correto? E por fim, eu acho que é isso. Agora você vai ter que visitar o site, visitar os bancos de questões, porque eu costumo dizer o seguinte: essa videoaula é a primeira parte de um conjunto bem mais amplo de informações. Segunda parte, acesse o nosso PPT, que está logo a seguir aqui nesse curso, na próxima aula. Por fim, você acessa o nosso material didático e posteriormente você vai ao banco de questões. Diversas provas que nós selecionamos que caem exatamente perguntas sobre tendências pedagógicas. Lembre-se, por mais que não se diga no edital de concurso, tendência pedagógica é fundamental que você domine essa informação. Mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui. Meu nome é Antônio Futuro, pedagogo, mestre em educação, coordenador do site Entrei Concursos. Até a próxima.